um grande incentivo na minha vida, né? Porque tava entre a seleção adulta com 21 aninhos, era tipo, era tudo que você sonha quando é criança, né? Chegar na seleção adulta, então era tudo para mim. A minha mentalidade começou a mudar. E eu já começava a fazer certas comparações. Eu falei, nossa, se ela joga profissionalmente, acho que eu consigo realmente jogar profissional. Lá em Cuba a gente começa desde o colégio, né? Esse incentivo ao esporte. Acho que eu tinha mais ou menos 9 anos quando comecei forte. Em realidade, nem comecei no basquete, comecei no vôlei, fazia handball e o basquete junto. Porque, como eu falo, eles te incentivam a você fazer esporte. Depois eles veem que você, tipo, realmente você vai se destacar. E o basquete era muito mais minha cara, porque era muito mais corrido, era físico, mas você tinha liberdade de correr com a bola. Então, sabe, você começa a se identificar e o treinador também meio que falou, acho que ela gosta disso, então vamos focar um pouquinho mais. Aí no colégio, já com uns 9, 10 anos, realmente eu já comecei a fazer vôlei, handball junto. Uns 10 anos eu comecei a fazer só basquete. Aí com 11 anos eles fazem uma seleção da cidade. No caso eu morava em Havana, né? Aí teve uma seleção de Havana e eu entrei nessa seleção e eles fazem como se fosse captação de talentos. Por quê? Em Cuba existem escolas específicas de esporte. É uma escola que você fica concentrada a semana toda, interna, né, em realidade. Então ele seleciona aqueles atletas que têm mais talento e você vai para aquela escola afastada da sua família e fica a semana toda lá. Então eu entrei nessa seleção de talentos e aí a partir desses 11 anos praticamente eu só via meus pais finais de semana. A vida lá é muito focada nisso. Quando você escolhe ser atleta, esquece. Você aprende a ser disciplinado nesse sentido. Você vive para o esporte. E como vocês sabem, o esporte em Cuba é amador, então você tem que realmente gostar de fazer aquilo, porque você não tem nenhum incentivo financeiro, porque você gosta. De 14 em diante, já era seleção, aí eu competi, tipo, joguei o meu primeiro mundial juvenil, de 14 até 18 anos, uns 3 anos. Aí com 18 anos eu fui para a seleção adulta, tipo, aí foi parte de verdade, porque eu era muito novinha, nossa, eu lembro, eu era novinha, magrinha pra caramba, e aí a mulherada era forte, era puxado, mas era um incentivo, porque já estava na seleção de adulta, que, por exemplo, em Cuba não tem clube, então é seleção permanente o ano todo, então os treinos eram bem puxados. Quando você é criança, o seu sonho é chegar na seleção. Tudo que você... a sua meta, seu foco é tudo. Nossa, eu quero um dia chegar na seleção. Meu pai também foi atleta, né? Jogador de beisebol também da seleção cubana. Então, acho que tá um pouquinho no sangue, né? Essa história de atleta. Sempre pensava nisso. Um dia eu quero chegar na seleção. E meus treinadores também já meio que falavam, Ari, treina forte, se dedica que você tem talento para chegar, mas tem que ter disciplina, você vai ter que abrir mão de muita coisa na vida. E, tipo, era um sacrifício também. Depois que a gente voltou do Mundial Juvenil, eu joguei bem. Aí foi que veio a convocação para a seleção adulta. Aí virou realidade, né? Tudo aquilo que você imaginava que um dia poderia acontecer e realmente termina acontecendo. Aí era um sonho, né? Todo dia eu ia treinar na seleção adulta, meio que falando, é verdade, eu tô na seleção adulta, eu tô realmente realizando o meu sonho. E aí virou consequência, eu treinava, eu era novinha, realmente fisicamente ainda não estava pronta, mas eu acho que eu me dedicava tanto que os treinadores, eles me deram a oportunidade e eles viram aquela vontade que eu tinha de falar, nossa, essa menina é nova, mas ela tem muita vontade.
teve um jogo muito disputado contra os Estados Unidos, o jogo da medalha de ouro, e realmente foi super emocionante. É um título que eu nunca vou esquecer, mesmo não jogando, você se sente parte daquilo, e entrou na história, né, porque foi o meu primeiro torneio adulto realmente significativo, e uma medalha de ouro de um Pan-Americano realmente faz a diferença. Em 2006, que era aquele mundial que teve em São Paulo, eu lembro, era um jogo no Ibirapuera, e tem uma amiga minha da seleção, a Liseive, e a gente combinou assistir o mundial juntas. Aí eu comentei para ela que eu não estava muito feliz na França, que não tinha me adaptado muito bem. E ela falou, Ari, vem e joga aqui no Brasil, aproveita que você está de férias lá, meu treinador está montando um time novo, que na época era o Vendramini, e ela falou, ele vai montar um time em Marília, foi meu treinador, então você vai gostar muito dele, porque ele, fora ser um bom treinador, o cara é muito paizão, então acho que você vai se adaptar, então experimenta. E foi assim, virou um experimento de 3 meses, né, que foi esse tempo que eu joguei em Marília, e 3 meses viraram praticamente, já vai 14 anos, então para você ver a diferença que faz uma adaptação. Realmente esses 3 meses em Marília fizeram toda a diferença. Santo André foi até um time, eu estava jogando em Marília e a gente jogou contra o Santo André e elas eram tão unidas que eu lembro, ela tinha uma jogadora, a Glaucia, ela era uma defensora, aquela que gruda mesmo, né? E eu estava irritada no jogo e a gente meio se estranhou, nossa, e a gente teve uma troca de palavras e veio o time inteiro para cima de mim. E ficou aquela história, né? E quando eu vim jogar aqui em Santo André, eu estava com aquele receio de tipo, lógico que a gente ia se estranhado. Mas a Laís Helena, que era a treinadora naquela época, Santo André, ela não só, ela procurava jogadoras talentosas, mas ela tinha um time que era uma família. E quando eu cheguei aqui em Santo André foi igual, assim, elas me acolheram muito bem. Elas tinham esquecido aqueles 3, eu que estava com um pouco de receio. Na hora que cheguei, a Simone era a capitã do time, ela me abraçou e falou, nossa, estou muito feliz que você tenha vindo jogar no nosso time. Aí ela me apresentou para o resto do time. E desde o primeiro dia foi outra história assim que realmente marcou muito minha vida, porque Laís, como eu falava, ela é outra que era muito maisona, fora ser uma excelente treinadora, super inteligente, ela conseguiu realmente tirar o melhor de mim. Então, jogar a primeira LBF em Santo André foi marcante por ser o primeiro título, mas também foi fácil, assim, porque Laís era muito inteligente, extremadamente tática, ela realmente conseguia tirar o melhor de cada jogador e ela facilitava muito pra gente, porque ela tinha uma visão de jogo totalmente diferenciada. Está para 2 lances livres, a camisa número 8 de Jane, do time de Ourinhos. No banco de reserva, membros da comissão técnica, jogadoras da equipe de Santo André, todas muito emocionadas, né? Esse livre certeiro. Dijane converte o primeiro. Aí você vê a Iga. Também não se contém. Dijane vai para mais um arremesso. Depois a posse de bola vai pertencer para a equipe de Santo André. Faltando 12 segundos e 4 décimos. Agora é só gastar o tempo. Micaela. Ela segura. Faz o passe para Ariadna. 7 segundos para o final do jogo. Ainda a Ariadna. Vai soltar o grito de campeão. Ele infiltrou. Santo André vence o título da Liga de Basquetebol Feminino. Santo André campeão nacional de basquetebol. Nossa, eu pessoalmente a Babi, a gente é muito amiga até hoje, né? E a gente de vez em quando lembra disso, né? As jogadoras que a gente já jogou, né? A Clarissa, a Damires, a gente realmente tinha um timão mesmo. Quando você tem a Damires, a Clarissa, a Babi da Amadora, que é uma amadora diferenciada, ela tem uma visão de jogo também impressionante. Era duro, né? A gente, um conjunto, conseguia explorar muito o melhor de outro. Então, imagino que para os adversários era realmente bem complicado. Porque se você defendia as pivôs, se você concentrava, vamos marcar a Clarissa,
vamos marcar a Damires, e o perímetro a gente também jogava, tinha um perímetro muito forte. Aí, se marcar o perímetro, você deixava as pivô, uma Clarice e uma Damires livre. Então, era difícil. Mas a gente também se dava muito bem. Então, a gente era muito parceira uma da outra, não tinha... Mesmo tendo tantas jogadoras talentosas, era impressionante como não tinha esse egoísmo. Pelo contrário, a gente era muito parceira, a gente entendia, tinha essa leitura de jogo, quem está bem no jogo, para quem era o jogo hoje. Tinha jogo que a Clarice ia bem, então bola na Clarissa, e a Clarissa se dava, tipo, se matava a fazer ponto. Hoje é a Dames, então vamos na Dames. Não, hoje é a Ari que tá bem. E a gente tinha essa parceria, então era legal, porque muitos times, talvez o próprio Recife tinha um monte de jogadora, mas talvez elas não tinham essa parceria, entende? Realmente, a gente até inclusive tem um movimento Levante a Bola delas, né? A gente tá lutando muito por isso, né? Por ter mais visibilidade, por tornar um produto mais rentável, né? O basquete feminino. Mas a gente sabe que existe muito ainda essa diferença entre basquete masculino e basquete feminino. Mas eu acho que é um caminho ainda que a gente tem que continuar, né, trilhando, tem que ter um trabalho de marketing ainda muito forte em cima disso, né, de tornar o basquete feminino mais atrativo para o público, realmente para o patrocinador, mas isso tem que mudar, mas tem que mudar, você fala, mas mudar como? Tem que mudar a cabeça, como a gente fala, ainda existe muito machismo, né, de falar, o basquete masculino, porque o cara enterra, porque a menina não, a mulher não enterra. Então, essa mentalidade machista tem que mudar. Isso é uma coisa que ainda está muito enraizada, né, na gente. Eu falo na gente até porque até as próprias mulheres, às vezes, também tem isso, né? Tem que partir da gente, mas é uma luta difícil, posso te falar. Tá bem difícil, assim, eu sei, por exemplo, o time onde eu jogo hoje, Santo André, a gente tem muita dificuldade de conseguir um patrocinador, a gente depende, por exemplo, somente da prefeitura, e poderia ter um time de mais qualidade, talvez ter mais uma estrangeira na equipe, e a gente não consegue por falta de um patrocínio. Imagina, e se isso é o clube, imagina a liga também, você vê quantos times também por aí tem essa dificuldade, mas precisa um trabalho de marketing muito forte mesmo. Eu não sei ao certo, assim, realmente, qual seria uma estratégia certa. Eu acho que agora, por exemplo, o fato da Magic ter assumido na CBB, a nossa confederação, olhar com mais carinho o basquete feminino, talvez ajude, né, a seleção ter mais visibilidade, ajude. A seleção é um espelho, né, uma vitrine também para a liga. Então, se a seleção vai bem, pode ajudar também a Liga Nacional a ter mais visibilidade. Ninguém esperava, né? Isso, a pandemia pegou todo mundo de surpresa e realmente está sendo desafiador em todo sentido, porque ninguém estava preparado, ninguém passou por isso anteriormente, então ninguém sabe ainda ao certo o quanto atrapalhou a gente ter ficado 6 meses parado. Ainda está para ser estudado, né, o prejuízo da gente ter ficado parado 6 meses. Os próprios campeonatos que a gente jogou, tudo foi assim, pré-temporada. Eu acho que até agora a gente ainda está, porque ainda está no meio de uma pandemia, então volta, aquele receio, fica uma doente, realmente são tempos muito desafiadores. E não fisicamente, mentalmente para a gente está sendo um desafio, assim, total. E quem vê o jogo não sabe que aquele time está se malhar 1 mês e meio. Vê o resultado e fala, nossa, o Santo André está jogando mal pra caramba. Nossa, o time não está rendendo. Só que é desafiador para todo mundo. E como mesmo a gente está tendo dificuldade em muitas coisas, eu sei que tem outros times também que estão tendo outro tipo de dificuldade. Então, realmente, está sendo tempos desafiadores para todo mundo. Agora a gente vai ter de novo uma sequência de jogos em casa que a gente precisa aproveitar, mas a gente, assim, o nosso foco agora é tentar aproveitar esses jogos, de ir bem, lógico, ter uns bons resultados, justamente para entrar nos playoffs mais confiante, a gente entrar mais preparadas, porque playoff você zera a fase de classificação, mesmo que você não tenha talvez a vantagem
de ter mais jogos em casa, mas eu sei sério. Playoff é uma conta que você apaga o que aconteceu. E tudo pode acontecer. Então eu acho que o nosso foco agora, o nosso objetivo é realmente aproveitar esses 21 dias para treinar bem, para ter um ganho físico, para a gente conseguir fazer jogos bons, esses que restam ainda da fase de classificação, jogos que deixem a gente mais confiante para a gente recuperar o nosso melhor. Eu tenho certeza que a gente pode jogar muito melhor. E agora vamos aproveitar esse tempo para a gente se preparar.